Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Theo na Quarentena. Vamos chegando com mais um vídeo para você. O vídeo de hoje é de curiosidades sobre a novela Escrava Mãe, exibida pela Record TV, que foi reprisada no ano passado. Como não teve vídeo sobre ela no passado, teremos logo no começo da temporada de vídeos nesse ano de 2022. Roda a vinheta então, o vídeo vai começar ao som da música Anos Solidões, de Luli Chiaro, que era tema de abertura da novela. Curiosidade 1. Em 1875, Bernardo Guimarães escreveu um romance sobre uma escrava mestiça de pele clara, que foi publicado no mesmo ano pela editora Casa Garner, sob o título de A Escrava Isaura. Guimarães teve reconhecimento pela obra, que foi um sucesso logo após ser publicada, em parte pelo apelo feminino em razão do sentimentalismo do enredo. O livro toca em pontos abolicionistas que eram controversos na época e é considerado um marco na literatura abolicionista brasileira. Em 2004, a Record TV transformou a história em telenovela, lançando A Escrava Isaura em 18 de outubro daquele ano, com Bianca Ranaldi interpretando a personagem principal, numa trama que se passava no século XIX e no tempo da escravidão no Brasil, narrando a história de uma escrava mestiça de pele clara que é criada com uma educação esmerada. Curiosidade 2. Em fevereiro de 2014, Anderson Souza, diretor de dramaturgia da Record TV, encomendou 2 sinopses de novelas a Gustavo Reis e Gisele Joras, sendo que um dos dois seria escolhido para liderar a trama que substituiria Vitória em 2015. Em abril, a telenovela de Gustavo é aprovada, sendo fundamentada no século XIX com temática escravocrata. Logo após, anunciado que a trama seria um prelúdio de A Escrava Isaura, a qual contaria a história da mãe da personagem. Originalmente, a telenovela se chamaria Escrava Branca, porém, a emissora avaliou que o título poderia gerar alguma controvérsia, mudando o nome para Escrava Mãe. Em novembro, o autor começa a escrever a história, entregando os 10 primeiros capítulos para análise da diretoria. Após os 10 mandamentos ser aprovada para substituir Vitória, a Record TV decidiu aproveitar a trama de Gustavo para reinaugurar o segundo horário de novelas de emissora, retornando à novela das 7 há anos ocupado por telejornais. A produtora Casablanca foi contratada para produzir a telenovela, tendo todo o trabalho técnico terceirizado e sendo a primeira obra de dramaturgia realizada neste regime, firmando a parceria entre as duas empresas. Curiosidade 3. A telenovela utilizou a resolução 4K, um formato superior ao HD tradicional de 1080i, tendo uma dimensão de 3.840 pixels, a mesma utilizada por filmes de Hollywood para definição em telas de cinema, deixando as imagens com uma roupagem cinematográfica. Foi a primeira produção brasileira dentre todas as emissoras que usaram esta tecnologia. Durante a edição das imagens, a equipe utilizou uma colorização diferente para cada tipo de cena e ambiente, inserindo uma iluminação gráfica própria para as sequências noturnas, além de editar alguns figurinos e acessórios do cenário para sobressaí-los em determinadas situações. Foi difícil sair as situações. A sonoplastia usou artifícios do cinema, montando uma sala especial para produzir efeitos sonoros, incluindo o barulho de pessoas andando na terra e em folhagens, o arrastar de correntes, chicoteadas e o corte da cana-de-açúcar. Esses sons foram inseridos em cima das imagens originais, com a finalidade de aprimorar o som captado na gravação original. A intenção era que 70% da telenovela fosse gravada antes da estreia. Porém, devido ao adiamento para 2016, a telenovela acabou sendo totalmente gravada antes da sua exibição. Cada capítulo teve valor orçado em R$350 mil de produção. Pouca coisa, eu diria, né? Assim, isso aí para o Bicho Macedo é dinheiro de pinga.
Curiosidade 4. A telenovela foi a primeira desde a inauguração dos estúdios REC 9 em 2005, que foi totalmente rodada fora da sede dramaturga da emissora. Por se tratar de uma trama de época e rural, as gravações aconteceram no interior do estado de São Paulo, utilizando como cenário externo a fazenda Santa Gertrudes, em Santa Gertrudes, onde também foi filmada antes a Escravizaura em 2004. As cenas externas foram locadas nos estúdios do Polo Cinematográfico de Paulínia, onde foi erguida uma cidade cinematográfica incluindo o interior das casas, comércios e presídios. A decisão foi técnica, uma vez que ficaria mais fácil, tanto em termos de locomoção para as externas, quanto em custos financeiros, permanecer próximo das fazendas do que gravar as externas no REC 9 e ter que se deslocar entre dois estados a cada novo capítulo da telenovela. A decisão também veio em parceria com a administração da cidade de Paulínia, que havia investido em estúdios de alta tecnologia nos últimos anos para que a cidade ficasse conhecida como a Hollywood brasileira com o tempo, sendo utilizada para a gravação de filmes e novelas. O diretor Anderson Souza explicou que era fundamental utilizar como localização o mesmo local onde a história posterior foi filmada. Vamos gravar na mesma fazenda de A Escravizaura. Como a gente vai contar uma história anterior, era fundamental que a gente estivesse lá, na cidade de Santa Gertrudes. Lá é a locação principal da telenovela e foi isso que nos fez alterar as gravações do Rio de Janeiro para lá, contou o diretor Anderson Souza. As cenas dos escravos utilizaram senzalas reais como cenário, que estavam desativadas desde os tempos das escravagistas. Todo o elenco ficou hospedado durante a gravação no período de 7 meses no hotel em Campinas. Apenas o cenário do navio negreiro não foi locado em Paulínia, tendo sido montado nos estúdios da Casa Blanca na Vila Madalena, em São Paulo, onde as cenas também foram registradas. Algumas cenas aéreas gerais foram gravadas em praias do litoral norte de São Paulo, utilizando o artifício de stock shots, um plano aberto para situar o público de onde determinada situação está acontecendo. O figurino dos personagens foi rigorosamente criado aos mesmos moldes dos utilizados na época do Brasil Imperial. A confecção das peças foi feita na Itália, no ateliê designer Michaele Carreg, um super chique. A mesma que fornece as vestimentas do seriado estadunidense Game of Thrones. Curiosidade 5, e a última. Antes do início das gravações, o elenco de A Escravizaura, ou A Escrava-Mãe, passou por um mês de estudos e workshops para aprofundar a questão e as questões e os costumes do Brasil no século XIX, para que pudessem criar os gestuais e comportamento dos personagens. A historiadora Beatriz Gonçalves acompanhou Gustavo Reis enquanto escrevia a obra, ajudando a roteirizar a forma coloquial com que se falava na época, sendo também responsável pelas instruções na criação dos cenários e figurinos. Para compor o perfil de Maria Isabel, Thaís Versosa se inspirou na personagem de Glenn Close no filme Ligações Perigosas de 1988. Fernando Pavão também utilizou o filme Ligações Perigosas como referência, buscando no personagem de John Malkovich o perfil desejado, alegando que construiu o Comendador Almeida com uma voz doce sem se exaltar, deixando a frieza e a agressividade para suas atitudes. Gabriela Moreira utilizou como base para compor suas cenas como escrava o filme 12 anos de escravidão de 2013. Para interpretar o conquistador Thomas, Rafael Montaner se inspirou no pintor italiano Giacomo Casanova, que popularizou o título Casanova, como a pessoa sedutora que não se prende a ninguém.
No caso, as dançarinas da Pensão Jardineira, as atrizes Roberta Portela, Débora Gomes e Manuela Duarte tiveram que se especializar em algumas danças típicas da época, inspirando-se pela bailarina francesa Joséphine Baker, que, apesar de ter vivido uma década depois, foi uma das mais famosas do mundo. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo. Então, meu nome é Richard Matan, agradeço demais a companhia de vocês. Forte abraço, beijão, saúde, tchau, tchau.